Olá, tudo bem? Realização de cálculos envolvendo ângulos são muito corriqueiros em topografia, principalmente em planimetria, né? E também a utilização de planilha eletrônica é muito importante porque ela traz para nós mais precisão nos cálculos e também mais agilidade. Todavia, nós sabemos aí que o Microsoft Excel ele tem uma limitação, né, no uso de fazer esses cálculos envolvendo ângulos. Então, para isso é importante nós instalarmos um aplicativo em Visual Basic. E esse aplicativo nós conseguimos encontrar aqui no site de suporte da Microsoft. Então, no site aqui do suporte, nós temos basicamente duas rotinas, né? Uma rotina que faz a conversão de graus, minutos e segundos para graus decimais e uma outra rotina que faz a conversão de graus decimais para graus, minutos e segundos. E nós temos que transportar esse comando, né, essa rotina de Visual Basic, lá para dentro do Excel. Então, como é que a gente faz? A gente seleciona, vamos selecionar essa primeira aqui, vamos copiar e ir lá para o Excel. Lá a gente dá um Alt F11 e aqui vai abrir para a gente a tela do Microsoft Visual Basic for Applications. Então eu vou inserir módulo e aqui eu colo essa minha primeira rotina e salvo. Retorno novamente. Agora eu vou copiar essa rotina aqui. Copiar. Vou lá para o Excel. Alt F11 e vou inserir módulo. Insiro mais o módulo VBA. Salvo. Alt F11 e retorno aqui para a nossa caderneta de levantamento. Tá? Essa caderneta ela é uma caderneta de uma poligonal fechada. É uma poligonal que tem 5 vértices. Do vértice com o equipamento instalado na estação P1, né? Faz-se uma visada de ré para o norte, norte magnético, de vante para P2. Com a estação ocupada sendo P2, faz-se uma visada de ré para P1 e de vante para P3. E assim sucessivamente até retornarmos de novo para a estação P1. Tá? Aqui nós preenchemos nossos ângulos horizontais, erro angular, a correção, né, do fechamento angular, azimuth, por aí as demais informações que são necessárias. Aqui nós vamos preencher poucas informações, mas o suficiente para a gente poder estar fazendo uns cálculos envolvendo ângulos, tá certo? Então vamos a princípio testar o que nós fizemos lá, né, com a inserção das rotinas de Visual Basic. Então vamos transformar um ângulo aqui. Vamos colocar um ângulo, por exemplo, de 45 graus, 27 minutos e 32 segundos. Bom, quero transformar esse ângulo aqui em graus, minutos e segundos, né, DMS, para graus decimais. Como é que eu faço? Igual, converte. Então aqui ó, já entrou para nós as duas rotinas de VBA, que é um para converter para decimal e outro para converter para ângulo. Então vou usar o de decimal aqui, 2 cliques, escolho aqui a célula e confirmo. Então eu tenho esse valor de ângulo aqui transformado em graus decimais, né, para graus, e aqui graus, minutos e segundos para graus decimais. Eu também posso fazer a operação inversa, né, tendo aqui em graus decimais e voltar para esse valor. Como eu faço? Então eu coloco igual, vou lá na nossa rotina, converte, né, 2 cliques aqui, seleciono a célula e confirmo. Então eu consegui retornar aqui para graus, minutos e segundos. Isso significa o quê? Que o que nós fizemos anteriormente está correto, não faltou nenhuma informação naquela rotina e não foi identificado erro. Então vamos preencher aqui a nossa planilha. Vamos colocar alguns ângulos aqui. Então, estação ocupada P1, visada ré para o norte e vante para P2. Vamos colocar um valor de azimuth aqui
Vamos repetir o mesmo ângulo, né? 45 graus, 27 minutos e 32 segundos. Ok, então nós já temos aqui o azimuth informado. Vamos colocar agora os ângulos horizontais tomados nas demais estações. Então vamos colocar aqui, por exemplo, são ângulos arbitrários nossos, somente para efeito de cálculo. 220 graus, 50 minutos e 18 segundos. Aqui vamos colocar 280 graus, 38 minutos e 22 segundos. Vamos colocar aqui 250 graus, 7 minutos e 50 segundos. Vou colocar aqui 240 graus, 52 minutos e 45 segundos. Enfim, 232 graus, 25 minutos e 19 segundos. Certo? Nós preenchemos esses ângulos aqui, nesses ângulos horizontais, para poder estar efetuando a soma desses ângulos, comparando com a soma dos ângulos externos, no caso, e verificando qual o erro angular que acontece, porque esses valores deveriam ser teoricamente iguais, mas o levantamento que nós fazemos no campo sempre dá uma diferença em relação à fórmula para nós calcularmos o somatório dos ângulos externos, tá ok? Nós não vamos entrar no mérito dessas questões, vamos somente fazer a soma aqui. Então, como é que a gente soma esses ângulos todos aqui? Se eu fizer a soma tradicional, colocar, por exemplo, igual, soma, e for somando aqui, ó, puxando, certo? Vai dar erro. Eu não faço soma de ângulos assim. Nós precisamos converter todos esses ângulos aqui para decimais, somar e somar dessa forma, e depois converter para graus, minutos e segundos. Então, como eu faço? Coloco aqui igual, converter, né, para decimal, esse primeiro aqui, e somo com o outro convertido também. Então, mas eu posso fazer o seguinte, copiar isso aqui, ó, e fazer a mudança aqui das linhas. Então, o primeiro é linha 6, o segundo é linha 7, o terceiro é linha 8, o quarto é a linha 9 e o quinto é a linha 10. Eu tiro aqui o sinal de mais que ficou sobrando. E aí eu confirmo. Eu estou somando aqui todos os graus decimais, né? Convertendo aqui os graus sexagesimais em decimais. Então, confirmo aqui, né? Aqui faltou o E aqui no último, é 10. Aí deu aquele errinho. A gente corrige. Ótimo, excelente. Então, temos aqui 1224,9 graus. Né? Então aqui são graus decimais. Só que nós deixamos aqui essa soma com graus, minutos e segundo. Então a gente pode vir aqui na frente dessa equação, né, e convertê-la. Colocamos aqui, converte para graus, degree. Certo? E aqui que não. Vamos fazer o fechamento aqui da fórmula. Ok, perfeito. Tá? Então temos aqui 1224 graus, 54 minutos e 34 segundos.
Então, repetindo, né? Nós entramos com as informações aqui em graus, minutos e segundos. Quando eu vou fazer a soma de cada um deles, eu tenho que fazer a soma deles convertidos para decimais, tá? Para graus decimais. Então, entra aqui, converte todo mundo para decimal, eu somo, e no final, o resultado que sai em graus decimais, eu posso converter em graus, minutos e segundos, utilizando aqui no início da soma total o comando converte para ângulo, né? Converte underline degree, tá ok? Então é assim que nós fazemos essa conta, né? Soma utilizando aí graus, minutos e segundos. Aqui nós temos o nosso azimuth, né? Que foi inserido. Aqui é a distância, nós podemos informar essa distância na nossa planilha aqui em metros. Vamos colocar, por exemplo, 1.500 metros, né? Se eu quiser fazer um cálculo para achar, por exemplo, a projeção em x, a partir desse azimuth, né, no ponto inicial, então como eu faço? A projeção em x ela vai ser o quê? O seno desse ângulo, seno do azimuth, vezes a distância. Só que quando eu calculo função trigonométrica de um ângulo, no Excel eu tenho que ter esse ângulo em radianos. Eu não posso calcular em graus sexagesimais, né? Em graus, minutos e segundo. Então, como eu faço? Coloco aqui igual. Aí que função que eu quero calcular? Seno. Seno de quem? Seno do ângulo que está em radianos. E que ângulo é esse? É um ângulo convertido. Então, converte para quê? Para decimal. Então, eu vou aqui, pego esse ângulo, coloco ele aqui, pronto. E esse valor vezes a minha distância. Então, eu tenho aqui a minha projeção ΔX, que é a projeção dessa distância de 1.500 metros no eixo X, sendo dado esse azimuth. Então, recordando, para eu calcular a função trigonométrica de um ângulo em graus, minutos e segundo, eu preciso de duas coisas. Primeiro, que esse ângulo esteja já convertido para graus decimais. E depois, que esse ângulo seja convertido para radianos. Aí então eu vou poder calcular a função trigonométrica dele e multiplicar aqui pela distância para obter a minha projeção. Tá ok? Bom, pessoal, essa é uma explicação bem simples, né? De como proceder para fazer cálculo utilizando graus, minutos e segundos no Excel. Tá certo? É uma atividade bastante importante e ao mesmo tempo simples, mas é preciso que nós tenhamos aí esse entendimento e esses pequenos cuidados, né? Poder fazer aí a movimentação dessas informações, inserir aqui as fórmulas e obter os nossos resultados. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Numa outra oportunidade, nós vamos trabalhar com o preenchimento completo dessa caderneta de levantamento planimétrico, tá ok? Então é isso. Grande abraço e fica o recado. Se você gostou, você compartilha esse vídeo, tá certo? Curte aí, ativa o sininho e vamos aí trazendo materiais de qualidade para vocês em outros vídeos. Um grande abraço.